Obrigado pela entrevista, Marco. Obrigado a você pelo convite. E eu gostaria de saber quais são os seus projetos atuais, onde você está em cartaz, com quem, como... Eu estou em cartaz no mesmo teatro com duas peças, uma como ator e outra como diretor. Eu estou como ator no espetáculo A Língua em Pedaços, escrita pelo Juan Mayorga, um dramaturgo contemporâneo espanhol, e dirigida pelo Elias Andreato, ao lado da Ana Cecília Costa, uma peça baseada no livro da vida, a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Isso aos sábados às 18 horas. E às terças-feiras, às 21 horas, tem uma direção minha em cartaz de um texto também contemporâneo, só que americano, chamado Concertando Frank. Uma peça que também cumpriu temporada no MUBI durante os meses de março, abril e maio, e agora se transferiu para o Eva Hertz até setembro. Então eu estou no mesmo teatro, só que em duas peças, em duas funções distintas. Uma do lado daqui do palco, outra do lado de lá do palco. É muito engraçado isso. Ótimo. Marco, eu fui estudar um pouco da sua história, para a gente conversar. E a primeira coisa que me veio, a minha vontade, inclusive, de começar essa entrevista, é baseada na sua temporada em Londres. Por quê? Eu tive 2 vezes em Londres, e as 2 vezes que eu tive, por meio dessa perceptividade, de uma sensibilidade artística, Londres, a Inglaterra, de uma forma geral, mexeu muito com a minha identidade. É uma coisa que me fez, inclusive na hora de quase não ser permitido entrar, porque eu coloquei uma profissão que eu não queria falar, era autônomo e tal. Então aquilo mexeu muito comigo, a energia daquele lugar. E você foi justamente para estudar a identidade do ser humano. Eu queria que você me falasse dessa identificação da identidade. Você se identificou lá? Me conta isso. Olha só, é uma coisa bem anterior à minha ida e à minha temporada que eu passei em Londres. Por quê? Porque a minha relação com o teatro, ela começa através da cultura britânica. Eu era um estudante de inglês, da cultura inglesa aqui em São Paulo, e foi como aluno da cultura inglesa que eu me envolvi com o teatro. Por quê? Porque a cultura inglesa promovia a atividade teatral entre os alunos para incentivar a prática da língua. Então, eu ali, com 16 anos, comecei a fazer uma peça atrás da outra na cultura inglesa, sempre em inglês, sempre aqui. Entre membros da comunidade ligados a essa atividade, muitas pessoas, a cultura trazia de Londres profissionais de teatro que vinham da Inglaterra para ensaiar peças. Foi quando a cultura começou a fazer um musical no final de ano, uma vez por ano, envolvendo ali 100 e poucas pessoas, peças no meio do ano, competições entre filiais, ou seja, eu conheci muitos ingleses, desde muito cedo, ingleses que me abriram a porta para essa paixão pelo teatro. E foi através de um dos diretores da cultura inglesa, esses diretores de teatro, já falecido, que eu fui, eu dei esse passo para o teatro profissional, que foi através do CPT, no Antunes Filho, porque eu sempre digo que, apesar de ter passado e estudado esse tempo em Londres, estudado teatro, a minha formação, a minha base, o que eu sei sobre o ofício de ator, eu aprendi aqui no CPT e com o Antunes Filho. Mas quem me levou para lá também foi um dos ingleses da cultura inglesa. Eu fiz um teste lá para o CPT e depois de várias etapas eu acabei ficando na companhia. Ele montou o Romeu e Julieta do Shakespeare, eu fiz o Romeu no Shakespeare, ou seja, um autor inglês. Então essa minha ligação com a cultura dos ingleses, ela está muito ligada à minha ligação com o teatro e aos meus primórdios. A identificação. Com certeza. Então, ter ido para a Inglaterra, ter solicitado essa bolsa de estudos, depois de um tempo que eu já tinha uma certa carreira, já tinha feito outros trabalhos no teatro, já tinha feito TV na sequência, tinha ali, porque eu estou falando do Antunes, 82 a 85, eu fui para a Inglaterra em 90. Então, durante esse tempo todo eu continuei trabalhando aqui, mas eu tinha uma necessidade de, primeiro, conhecer Londres, fundamentalmente Londres, estudar teatro com os ingleses.
Porque aquele meu contato, aquela minha convivência com eles tinha sido aqui, mas eu sabia muito sobre lá, sem ter estado lá. E uma identificação, tinha né? Total identificação, como tem até hoje. Você vai eventualmente lá? Vou, eu visito, eu já fiz outras coisas, eu fiz um trabalho lá depois. Então, essa minha ligação com a Inglaterra, ela tem seguramente um ponto aí que me liga e me aproxima da cultura britânica. Vou agora novamente fazer Shakespeare, então eu tenho, assim, realmente tenho essa identificação, como você diz e bem descreve. Ter vivido lá, eu fiquei um ano lá, fiz uma escola e fiquei assim, aí sim, minha cultura, não digo minha cultura, mas mergulhei naquela cultura. A gente estudava manhã, tarde, era período integral, entrávamos às 9 horas da manhã na escola, saíamos às 6 da tarde e de lá ia assistir uma peça. Isso quando não tinha que estudar coisas, textos e outras atividades que precisava fazer para o dia seguinte. Então, e eu me dei muito bem na Inglaterra. Eu tinha conhecidos, pessoas, amigos que já tinham passado pela experiência de ter ido para a Inglaterra e ter passado um tempo e se frustrado muito, porque como brasileiros as pessoas diziam, não, os ingleses são muito frios, nós somos calorosos, os ingleses não se misturam, nós somos muito sociais. Tinha sempre essa certa, vamos dizer assim, frustração com relação ao brasileiro que ia para a Inglaterra, mas que não era exatamente aquilo que ele esperava. E comigo não foi assim. Eu fiz muitos amigos com quem eu tenho contato até hoje, né? Estamos falando de 25 anos aí depois. Eu me dei muito bem, eu convivia com os meus colegas que eram 95% ingleses, então com certeza essa identidade existe de algum lugar. É engraçado, eu acho que talvez uma avaliação geográfica ou energética ou espiritual, não importa, mas eu fiquei com essa sensação, porque aquilo mexeu comigo de alguma forma. Eu fui para passear, fui 2 vezes para passear, e assim, já de cara porque eu sou apaixonado pelo Shakespeare, pelo Blake também, então aquilo para mim mexeu profundamente. Já pegando esse gancho do Shakespeare e do William Blake, são 2 coisas também que a gente sabe que, né, o Shakespeare o William, o Blake, tem uma coisa de mexer no ser, né? Parece que a maneira, eles são visionários. O William Blake muito considerado pelo misticismo, fiquei emocionado a ver a lápide na São Paulo, falando místico, escritor e artista, o respeito que eles têm, né? Por isso, é a pergunta, o misticismo para o ator, essa identificação, me fala um pouco disso. Assim. Eu acho assim, eu depois de muito tempo como ator, assim, exercendo a profissão, um pouco em paralelo com esse respeito que eu senti que eles têm por esse lúdico, por esse místico, por essa atuação, que o Shakespeare era praticamente um visionário, ele era um cara que... O Shakespeare é uma pessoa, foi uma pessoa que já envolveu da sua existência até hoje um mistério, porque muita gente inclusive diz que ele não existiu. Por quê? Porque para ter feito o que ele fez, para ter produzido o que ele produziu, criado as obras, refletido sobre o ser humano numa obra que muitos, né, o Harold Bloom, que é um grande estudioso dele, diz que a experiência, a jornada da experiência humana está toda contida na obra de Shakespeare. Isso ter partido de alguém que não teve educação acadêmica, né? Não foi para uma faculdade, era uma pessoa que cumpriu ali os primeiros anos escolares e depois nunca mais estudou. Isso para as pessoas que relacionam a tua capacidade criativa com a tua formação, já é místico por si, na verdade. Agora, então, com certeza, esse dom, né?
esse algo que transcende uma explicação racional, uma explicação cartesiana, ela se aplica em maior ou menor escala para o artista, porque ele trabalha justamente com a matéria-prima de seu ofício a sua sensibilidade. A sua sensibilidade e a sua observação. E a capacidade de, através da observação e via sensibilidade, espelhar, traduzir, refletir o homem de uma maneira estética, artística, elaborada. Tem muito, eu acho, muito componente racional no trabalho do ator, mas não é só isso, né? Não é uma ciência exata. Então, eu agora fazendo A Língua em Pedaços, que fala da vida de uma mística, né? Santa Teresa d'Ávila foi uma pessoa incompreendida no seu tempo. Por quê? Porque a sua experiência, né? Aí no caso dela, que era a sua religiosidade, a sua relação com o divino, com o sagrado, com Deus, ela não se explicava como a igreja queria que se explicasse na época. Ela não rezava a cartilha dos dogmas. Então, são seres, vamos dizer, se não especiais, são pessoas que aguçam, atiçam o seu sensível, no caso, voltando aí para a sua questão inicial do artista, porque é a sua matéria-prima. Né? Queria que você me falasse do William Blake. Do Blake? Porque, de uma forma, o que você quiser falar, do seu contato com ele, como é que... O Blake, o pintor, né? Eu vi uma exposição, quando eu estava em Londres, eu vi uma coisa lindíssima do Blake na Tate Gallery. Inclusive foi engraçado, porque o dia que eu fui à exposição, estava a minha mãe também lá, então foi uma experiência dupla. Eu acho assim o Blake o que ele faz com as suas... Porque ele retrata paisagens, né? Ele retrata o ambiente, o entorno, mas você vê quase que um olho dele filtrando através daquelas sombras, daqueles esfumaçados. Ele trabalha muito com, eu acho que forças da natureza, me corrija se eu estiver errado, né? O fogo, esses elementos, né? Então eu fiquei, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver esses Blakes e conhecido um pouco da obra dele ali, real, ao vivo, e fiquei muito fascinado, assim, gosto muito dele. Também em inglês, né? Fantástico você falar isso, sobre essa descrição da pintura, e tem aquele famoso verbo dele, né, provérbio, o poema, que ele fala: trate o astral ou o céu como uma flor silvestre. Porque exatamente, qual que seria a simbologia? Você não controla o astral ou a arte ou o silvestre e trate o mundo como um grão de areia. Né? Bonito isso. Isso é muito na infinidade das horas. Quer dizer, devia também, obviamente, como Shakespeare, mas em outra época, né? Outra época. Legal. Eu queria te perguntar uma coisa. Dirigir, você agora é o diretor, é a arte da tolerância? Você tem que ponderar os limites ali, e você, principalmente os seus, assim, porque é a arte da tolerância, então? Eu acho que assim, estar em qualquer função dentro da atividade teatral é a arte da tolerância, porque você tem que, dentro do papel que lhe cabe naquele sistema, exercer o seu, saber o teu limite, saber ouvir, saber propor, saber conciliar as coisas, tanto na função de ator quanto na função do diretor. Eu acho que quando você é diretor, a tua tolerância, ela é óbvia, ela é exercida, mas eu acho que a capacidade de organização também ela é muito ativada. Por quê? Porque é saber que, mesmo tendo a palavra final sobre tudo,
muitas vezes a ideia que você teve originalmente, aquilo que você pensou a princípio, você tem que humildemente reconhecer que talvez não seja melhor, que alguém te deu um caminho, ou uma proposta, ou alguma coisa, mas talvez se fosse mais por esse lado, e você falar assim, opa, talvez sim. Então, não só a tolerância, mas eu acho que dentro desta atividade muito concreta, que é a de organizar, que é colocar uma harmonia, né, entre o trabalho do ator, a cenografia, figurino, iluminação, trilha sonora, ritmo, enfim, tudo que o espetáculo tem como um todo, como um sistema, e você organiza, você tem um olhar de fora sobre tudo, e é tua responsabilidade ajustar e fazer aquilo funcionar. Não só a tolerância, mas como a humildade e a capacidade de reconhecer que muito vem das pessoas que estão com você, é também parte do trabalho do diretor. Uma compensação justamente por essa tolerância. Agora, muitas vezes o diretor ele tem que saber os limites. Às vezes, e não é ser assim, não, falar duro, falar mais alto e dizer aqui quem manda sou eu, não é isso, mas às vezes essa voz mais impositiva, ela se faz necessária. Quando, por exemplo, essa organização não funciona tão bem, quando muita gente começa a falar ao mesmo tempo, ou egos se inflam, aí sim eu acho que é a hora de você atuar também nessa função. Não, aqui tem uma palavra final. Sim. E a palavra final, sim, é sempre do diretor. Que educa, né? Porque se de alguma forma ele tem que educar o próprio ator. Eu acho que o diretor ele tem, e também sendo ator, e primeiramente ator do que diretor, eu acho que o diretor tem que saber tirar o melhor do ator. Né, o melhor do ator para aquele trabalho, para aquele texto, para aquela montagem, para aquele personagem. E isso também é tolerância, é provocação, é estímulo, é crítica. Então eu acho que é um conjunto de fatores onde a tolerância entra, mas ela se mistura com outras capacidades aí. Legal. Essa próxima pergunta tem a ver com o seu poder de atuação. A dimensão do seu poder de atuação, ela é uma introvisão aguda de uma necessidade. Você, na hora que vai interpretar um personagem, você tem uma visão, você tem uma necessidade de ser alguma coisa, ou fazer aquele personagem ser. Uhum. É como se fosse um devaneio, uma interpretação. Você sabe que tem um roteiro de texto, de marcação, mas na hora da atuação, essa dimensão que se atua é uma viagem introspectiva, praticamente espiritual. Acho meio termo de falar, mas obviamente que é, mas o que é isso? É uma necessidade? Eu acho assim que esse se voltar para si, para o seu ser, para a sua alma, ele é uma etapa do processo que é construir um personagem. Eu acho que quando a gente já está em cena, e quando está diante do público, quando está realizando a peça, fazendo a obra, é isso, mas é isso com outras coisas que atuam sobre isso. Essa etapa mais vamos dizer, introjetada, eu acho que ela é uma etapa inicial. Pelo menos para mim. Se eu vou construir um personagem, eu vou buscar, é lógico, tem toda aquela etapa de entendimento, compreensão de objetivo, função dramática, gênese, quer dizer, aquela coisa mais, vamos dizer assim, afastada, mas quando
eu vou fazer algum personagem ou alguma coisa tá me levando a entender a alma daquele personagem, eu vou tentar achar alguma coisa, algum ponto de aproximação comigo, com a minha história, com a minha experiência, a mínima que seja, por mais que eu seja a criatura oposta ao que é. Como inquisidor agora, né? Como inquisidor. Porque ali você se transforma, você é outra pessoa. Exato. Não é você. Então eu tenho que achar o que existe de inquisidor, de tirano, de intolerante, de rígido em mim. Em que momentos eu sou assim? Em que momentos eu me revelo assim? Que lado meu escondido existe ali, que talvez eu nunca tenha colocado para fora, mas que com certeza existe, porque eu acredito, e isso o ator precisa acreditar, que ele tem todas as possibilidades de manifestação da alma dentro dele. Escrever os sentimentos. Isso, para poder ir lá no seu arquivo e falar assim, agora eu vou ativar isso aqui. Porque eu acho que fica mais fácil entender aquele outro ser humano. Aí fica mais tranquilo, porque eu sei que eu vou provocar aquilo dentro do que, se eu não sou, eu poderia ser de alguma maneira, mas sou eu. E aí vem caracterização, vem postura, vem cenário, figurino. Vem as coisas, vamos dizer assim, que a gente chama de composição, de construção, mas que elas estão alicerçadas, elas estão apoiadas por uma coisa muito sólida que é interna. Entendi. Então, e eu gosto sempre de dizer, olha só, tal coisa que aconteceu com esse personagem é parecida com aquela que aconteceu comigo, ou essa característica aqui, isso aqui que ele fala, parece com aquela experiência que eu tive. O Stanislavski chama isso de memória emotiva, mas é talvez um pouco mais abrangente do que isso, porque a memória emotiva do Stanislavski, ela se refere a uma cena específica, a uma sensação específica, num momento específico da cena. Porque quando entra a cena, entra público, entram elementos externos muito determinantes, você não pode ser um ser ali desorientado em cena, entregue só às tuas emoções, porque o ator trabalha com o seu duplo, né? Existe uma outra... E não, isso que eu te perguntar, se libertar do personagem, que também é um pouco isso, né? Você saber que aquele personagem você construiu, você tem toda a sua força, mas você não é ele. Você nunca é ele, Você né? nunca é ele, mas ele tem tudo de você. Porque ele existe para quem está vendo, para quem está assistindo. Você é sempre você. E isso eu acho fascinante na experiência da atuação, que só o ator tem. O diretor, ele está ali fazendo o papel de um espectador do dia 1 de ensaio. Ele é um cobaia do que vai ser aquela pessoa que pagou o ingresso e vai sentar e vai assistir aquilo de fora. Então, quando você é diretor, você não tem esta experiência que só o ator tem, onde ele é ele, onde ele é o personagem para o outro, e por causa disso, ele é dois, né? Ele é duplo, ele tem uma dualidade, ele tem algo que se entrega, mas que controla, ele tem uma emoção que jorra, mas ele tem um racional que nunca se descontrola. E eu acho que essa é a chave dos grandes atores, ter isso em equilíbrio. Entendi. Que muitas pessoas dizem a técnica e a emoção, né? Porque ele pode ter a emoção que ele tiver, ele pode estar assim, 100% verdadeiramente entregue àquele momento único, que não se reproduz nunca, porque, né, esse caráter efêmero também faz parte do que é atuar.
Ele pode estar imbuído de tudo, mas se ele não tiver clareza, se ele não tiver... Ele tem medos também, você tem seus medos como todos. Sim, mas se ele não tiver, por exemplo, a precisão, a clareza, fazer aquilo, sair do palco, sair dele e chegar no outro, chegar no espectador, porque a missão do ator é o outro. A missão do ator é para quem ele faz, é compartilhar uma experiência que não é solitária, que não é egóica, ela é repartida. Porque senão vira só dele. Então eu acho que nisso, esse ser duplo, esse ser dois em um, é o que existe de mais fascinante na arte de atuar. Nossa, bonito. É uma receptividade, eu fiquei já elaborando, porque é uma receptividade para quem está fazendo e para quem está recebendo. Porque você também está recebendo, sim, mas você também, a pessoa que está recebendo... Agora, e aí o que volta da plateia, né, o que se manifesta através de reação da plateia, ele também se alimenta daquilo. Ele não se alimenta só daquilo que ele está sentindo, do que ele está jogando com o seu companheiro de cena, o seu elenco, mas é uma triangulação ali, e que aquilo também um vai alimentando o outro, né? Então eu acho que essa dualidade é o que existe de mais fascinante no que se chama, né, atuar, interpretar. Perfeito, legal. Vamos seguir aqui. Falando também em relação à atuação, que eu acho que é o que a gente está dizendo com mais propriedade, me vem muito também a questão do autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento é uma consequência da atuação, isso olhando de fora, né? Porque você tem que mexer, às vezes, em situações que você viveu, ou que você talvez tenha medo de viver. Sim. Se você vai fazer uma pessoa doente, terminal, todo mundo tem medo de morrer. Né? Então, essa questão... Não doente assim, só fisicamente, um doente, claro, um psicopata, um assassino, um serial killer, imagina. Nossa. Né? Imagina um ator, pensa assim, eu sempre gosto de citar aquele exemplo, daquele ator alemão maravilhoso, ele fez o Hitler num filme chamado A Queda, Bruno Ganz. E imagina para um ator, para um alemão, fazer o Hitler com aquela propriedade, com aquela verdade, com aquela isenção. Essa pessoa, essa figura que tão terrivelmente associada àquela nação. Onde que ele vai buscar isso? Onde que ele vai se libertar de seus preconceitos para fazer aquela alma daquele homem, daquela pessoa terrível, se ele não tiver essa abertura dentro dele, né? E você é um buscador de autoconhecimento, independente da atuação, você, no seu roteiro de ações diários, independente do teatro, você busca cada vez mais saber de você? Como que é isso? Eu acho que a própria profissão te exige, te leva a isso, mas sim, eu acho que a gente está sempre se conhecendo. Eu acho que a gente se conhece não só através das maneiras, vamos dizer, elaboradas, mas assim a gente se conhece quando alguém te aponta uma falha, alguma coisa assim, olha, será que você está agindo certo dentro desse contexto? Será que não é melhor fazer por aqui, porque isso que você fez não é muito legal? Assim, um toque que te dá alguém que você observa a ação de outra pessoa. Eu acho que assim, o autoconhecimento, ele te acompanha nas pequenas coisas, nas coisas cotidianas, diárias, prosaicas. É lógico, essas coisas mais elaboradas, como a terapia, a autoanálise, isso com certeza é muito mais aprofundado, é muito mais elaborado e sistematizado para você ir sim a fundo nos seus medos, nas suas angústias, nas suas dúvidas, né? E isso eu
fiz uma época, vou e volto, né? Mas eu acho que basta estar atento, né? Basta estar atento aí às pequenas coisas, você já está se conhecendo. E antes do teatro, como que você via o teatro? Lá, na sua primeira infância, como que você enxergava isso? Como que eram as suas brincadeiras de criança? Eu brincava de teatro desde muito pequeno. Eu fazia peças no fundo do quintal lá da casa dos meus pais, onde eu morava. Todo aniversário que tinha lá não passava sem tudo, a festa parar, e as pessoas, os parentes, os primos, os tios, os avós, todo mundo sentar e assistir a pecinha lá que eu tinha ensaiado para aquele dia. Isso eu também me lembro como se fosse ontem. Eu criança e exigindo ali dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus vizinhos que ensaiassem comigo, porque ia ter festa e a gente ia fazer a peça. Então, essa ligação com que é isso até hoje, né? É você brincar diante de pessoas que estão te assistindo. Me remete à infância, mas o teatro, talvez quando você me pergunta como eu o via, eu tinha uma certa relação afastada do teatro, porque eu achava que eu seria e me contentaria em ser somente um apreciador do teatro e um amador. Porque como eu fazia muito teatro amador, né, como eu falei, na cultura inglesa, e eu já fazia, e aí eu entrei para a faculdade, já tinha atividade profissional, eu era professor de inglês, eu achava que o teatro na minha vida ia ocupar aquele espaço, né, que era o do fim de semana dentro de algo amador. E nunca pensei que seria um profissional que viveria do teatro, que enfim, construiria uma carreira. Isso foi se desmistificando para mim, que eu vi que era possível. Não, era tão seu e não se enxergava. Acho que é um pouco talvez, mas eu achava que não. Não pode falar. Tanto que quando eles falaram, vai lá fazer o teste para o Antunes Filho, ele vai abrir um centro de pesquisa chamado CPT, vai ser uma coisa grande, tem um monte de gente fazendo teste. Eu brinquei, né, com o Anthony, que era esse diretor inglês que eu mencionei lá no começo. Eu falei, imagina, o Antunes fez Macunaíma, que é uma obra-prima do Teatro Nacional, isso daí eu assisti, como, quando, de que maneira eu vou poder fazer parte daquela companhia? Isso não é para mim. Eu achava que era demais para mim. Eu falei, não, ele está fazendo testes. Mas para atores, eu falei, então, eu não sou um ator, eu sou um estudante que faz teatro. Mas, enfim, não sabia que eu ia encontrar lá o meu mestre, né? O Antunes foi meu mestre, o Antunes me pegou e me ensinou tudo, né? Junto com aquela galera que ele foi selecionando, que ele foi peneirando e que acabou trabalhando com ele durante tantos anos. Ou seja, eu aprendi, eu tive um mestre, eu tive um ensinamento, eu fui me aproximando daquilo que eu achava e julgava inalcançável. E avaliando, né, observando a sua história, fui estudar, novamente falando sobre isso, a sua trajetória profissional, desde sempre eu vejo uma presença importante, assim, que como se você fosse, num sentido figurativo, desde assim, no primeiro momento que você está me falando agora das peças de criança, mais zeloso que um cão de guarda, sabe aquilo? Porque os seus trabalhos são tão, e são até hoje, são tão cuidadosos no que diz respeito ao teatro, né? O teatro que eu digo, então qual que é o propósito do teatro? Como a gente já disse aqui, né? Levantar as questões, discutir, levar conscientizações, enfim. Essa presença, né, ela permanece aí e você foi se identificando. Mas é uma realidade. Você sente isso que eu estou dizendo? Sinto e me orgulho muito disso. Eu acho que isso é motivo de orgulho, né? Tudo que você colocar à mão, você não só dá o melhor de si, como querer que seja
o melhor da vida. Por mais que tenha defeitos, por mais que não seja nunca uma obra acabada, porque isso também o teatro, graças a Deus, nos dá, de nunca estar pronto. Nunca. Porque você, quando faz um espetáculo, você tem sempre que descobrir no espetáculo seguinte, naquele que você fez, você fala, nossa, isso daqui, por que eu não tentei tal coisa? Vou tentar amanhã. Descobri uma coisa aqui que eu nunca tinha me dado conta. Vou experimentar até no último espetáculo de uma temporada, quando você sabe que você nunca mais vai fazer aquela peça, em cena, num momento absolutamente surpreendente, você fala, achei a chave para essa fala, ou para este momento, para essa peça, ou para essa reação, em cena. Acabou. Então, nunca está pronto, porque nunca fica. Né? O teatro tem isso, não fica. Por mais que se filme uma peça, por mais que você registre no vídeo, aquilo não é a experiência teatral. Aquilo não é o que viveu o ator diante do espectador. Aquilo não se reproduz, porque aquilo é único. E aquilo, como um palito de fósforo, que você faz assim, some e só fica retido na memória de quem viu. E olhe lá, porque a memória das pessoas, né, ela dura um tempo. Então fica realmente uma experiência que é do momento. Então, para ser assim, eu acho, e dá tanto trabalho, né? Voltando de novo àquela questão, dá tanto trabalho fazer, que eu acho que dá o mesmo fazer. Se você fizer bem feito, ou se você fazer mal feito, o trabalho é o mesmo. Então, por que nunca querer fazer sempre bem feito? Né? Não, e porque a grana também é um problema às vezes. O problema às vezes não, sempre é um problema, ainda mais assim, esse entusiasmo que você me fala, eu vejo que, claro que o dinheiro é uma consequência, mas é uma preocupação, claro. Né? Mas isso é uma consequência, então que se faça com todo esse zelo. É lógico, claro. sempre. É o teu nome que está ali, você responde por aquilo, você assina tudo aquilo. Pegando um pouco carona nisso, a Cleide Diáconis, com quem eu trabalhei, fiz uma peça com ela me dizia assim, não acredita muito nas críticas negativas ao teu trabalho, ao que você fez, mas também não acredita muito nas positivas. Que ótimo! Não dá bola para crítica excessiva e não dá bola para o elogio excessivo. Dá a sua devida importância, mas siga em frente, entendeu? Acredite no que você faz. E é verdade isso. Se a gente se embriaga demais com elogio, com sucesso, com orgulho, a gente perde um pouco a noção. E se a gente dá muito valor ao que querem colocar a gente para baixo, quando te criticam, falam mal e não gostam, você vai se abater, você não vai acordar no dia seguinte por causa daquilo. Então, siga em frente, né? Acredite no que você faz e faça da sua melhor maneira. Com certeza vai ter alguém que vai prestar atenção. Legal, perfeito. Obrigado. Obrigado você. Obrigado.